Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Hoje num cenário diferente, eu não ia fazer vídeo hoje, mas muitos de vocês mandaram mensagens, tem aquela matéria que saiu no UOL, várias coisas que fazem sentido, uma ótima matéria que corrobora várias informações que o canal Consulta Pública trouxe, algumas outras informações sobre a data de liberação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, reuniões, alguns pontos perigosos que vão utilizar essa semana para te enganar, você sabe quem aqui do YouTube, então muita atenção. Eu vou explicar tudo para vocês. Hoje não tô no nosso cenário, não tô no meu cenário habitual, vim visitar a família no interior, então um pouco diferente, não trouxe tanto aparato de microfone e tudo mais. Se o vídeo não ficar com aquela qualidade boa, eu peço desculpa, mas a informação vai compensar para vocês. Só não esqueça de deixar o like aqui para valorizar o nosso trabalho. Eu vou vir bem rapidinho aqui para a nossa tela, porque saiu uma ótima matéria no portal UOL. A gente vai ler alguns pontos, porque vários pontos eles corroboram o que o canal Consulta Pública vem falando. Tem outros pontos que são perigosos, que são informações que eu tenho certeza que vão viralizar, porque eles vão distorcer essas informações, então a gente tem que entender muito bem. Primeiro ponto, essa matéria da Letícia Casado, que saiu nesse sábado, empréstimo do Auxílio Brasil seria em setembro, mas deve ficar para outubro. Boa matéria. Fez um bom trabalho. Olha só, a gente vai rapidinho entender isso. O governo federal ainda discute as últimas regras sobre o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O que a gente vem falando para vocês, da regulamentação final. A expectativa nos Ministérios da Economia e da Cidadania era de que a modalidade fosse lançada ainda neste mês, mas deve ficar para o começo de outubro. Então, tudo aquilo que já vem sido falado. Era final de agosto, início de setembro, agora já é outubro. A expectativa dos ministérios. O principal ponto de entrave é a discussão sobre o limite da taxa de juros a ser aplicada nesse serviço. Até agora, cerca de 15 instituições financeiras de pequeno e médio porte, além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, pediram autorização para oferecer o consignado. Tudo aquilo que a gente já vem falando, que nos termos do consignado apenas os bancos menores e os bancos públicos toparam. Os grandes bancos privados não entraram nessa categoria. Então, tudo isso a gente já entendeu, já são conteúdos que a gente já tem domínio aqui, a gente já tem passado para vocês. No consignado, o pagamento do empréstimo é descontado diretamente do benefício, o que significa que o risco de o cliente não pagar é muito baixo. Técnicos dos ministérios apontam o risco de as instituições cobrarem juros altos dos beneficiários e, com isso, aumentarem o endividamento de famílias com renda muito baixa e que dependem do benefício social para sobreviver. Aquilo que a gente vem falando, aquela ideia inicial deles de deixar cada banco criar sua taxa de juro, não deu tão certo porque eles foram lá e colocaram a faca em vocês, colocaram o juro alto. No texto da medida provisória, não há o limite de juros a ser cobrado pelas instituições. Há apenas uma orientação sobre a assinatura dos contratos. As conversas para definir as regras para o consignado envolvem os Ministérios da Economia, Cidadania e Casa Civil. Lembra que eu falei para vocês que o Ministério da Cidadania já faz, acho que 2 semanas, que o Ministério da Cidadania não tinha experiência com consignado e começou a pedir opinião para outros ministérios e também para o Banco Central. Então aqui o UOL corrobora as informações que eu estou trazendo para vocês. Porque muitas vezes a gente traz informação em primeira mão, só que como não tem outros locais, vocês com justificativa desconfiam. Então quando vai saindo nos outros locais, eu gosto de destacar, pessoal, aquilo que eu já trouxe para vocês está começando a tudo ser confirmado e se encaixar. A expectativa no governo é fazer reuniões na próxima terça e na quarta para chegar a uma definição sobre as taxas de juros, apurou o UOL. Isso aqui é muita atenção. O que agora vão fazer? Vão pegar e falar para vocês: fala pessoal, ótima notícia, consignado, terça e quarta, já pressionei o presidente, terça e quarta tem reunião para definir a liberação. Gente, esse papinho aí, vocês não caiam. O que acontece? É reunião para definir se vai colocar limite ou não na taxa de juro. Mas não é uma reunião que quarta assina, quinta tá o dinheiro na conta. Nada disso. Perfeito? Continuando aqui. Quando esse ponto estiver definido, o governo publica a regulamentação, apresenta os detalhes das regras para os bancos em uma portaria e organiza o sistema de dados para operacionalizar o benefício. Essa burocracia pode demorar cerca de 2 semanas. Olha só, o que eu falo há meses? E não é só publicar a regra e no dia seguinte o dinheiro está na conta. Tem que publicar a regra, mandar para os bancos vão ter um tempo para analisar essas regras, depois eles têm que criar o sistema. Então não é uma coisa tão simples, porque eles vendem essa notícia para você, principalmente aqui no YouTube, como se fosse assim, falta o ministro assinar. Ele assinou, 5 minutos depois os bancos soltaram o dinheiro para sua conta. Não é assim que as coisas funcionam. Não dá para simplificar essas coisas.
Continuando aqui. Os grandes bancos privados optaram por não aderir à modalidade, o que diminui a concorrência e aumenta a chance de os juros ficarem em patamar alto. Outra coisa que eu venho falando aqui para vocês, que só os bancos que colocam juro na altura que até agora demonstraram interesse. Continuando aqui, eles falam um pouco sobre o Auxílio Brasil, o desconto de 40%, defesa do consumidor. Então, no fim, eles fizeram um resuminho. Qual o entrave para a liberação do crédito consignado do Auxílio Brasil? Os Ministérios da Economia e da Cidadania discutem se é possível deixar o mercado regular a taxa média de juros para os empréstimos. O que eu venho falando para vocês? Que existe uma discussão interna de livre mercado. Se tem que interferir no mercado ou deixar o mercado regular essa taxa de juros. Neste caso, cada instituição financeira pode cobrar o quanto quiser. No entanto, técnicos afirmam que existe o risco de o beneficiário pegar o empréstimo a taxas exorbitantes e se endividar acima de sua capacidade de pagamento por um longo prazo. A outra possibilidade é colocar um teto para a taxa de juros. O que as instituições financeiras estão ofertando? Antes mesmo de o serviço ser regulamentado, algumas instituições começaram a anunciar o empréstimo. Reportagem do UOL em julho mostrou que as taxas de juros chegam a quase 100% ao ano. Outra coisa que a gente vem falando muito aqui. O que é isso? Pré-cadastro colocando juro na altura. Então, nesse caso, o governo já está ciente do que está acontecendo. Então, pessoal, o que essa matéria do UOL traz? A confirmação de tudo aquilo que eu venho trazendo para vocês, muitos materiais aí em primeira mão para vocês desses conteúdos. O grande entrave é... Primeiro ponto, o que a gente tem que falar? Isso que está acontecendo agora é lavar roupa suja em público. Lá em março, quando foi lançar o consignado, já tinha que ter isso definido e agora era para ser liberação. Só que eles lançaram um consignado, juro livre, ó, a Bangu, cada um coloca o juro que quiser. Veio o mercado e juro na altura. Aí o governo se assustou e agora está pensando em colocar limite. Por que o Banco Safra, semana passada, começou a se esquivar e sair fora do consignado? Não é por medo de ação de STF, de cancelar o consignado. Não, é porque eles estão vendo que o governo talvez coloque uma taxa de juro, para eles não colocarem juro abusivo. E os bancos aí vão fazer o quê? Ah, se não é para colocar juro abusivo e ganhar uma fortuna em cima dos beneficiários, tira o time de campo, sai fora. Então, se o governo colocar uma limitação que seja parecida com os aposentados, pode ser um pouquinho mais até, mas se for no mesmo modelo, muitos bancos eu acredito que vão sair fora. Inclusive, talvez nem o Banco Pan opere se colocar limite da taxa de juros. Porque para eles operarem, eles já definiram, ó, é juro na altura. Se o governo limitar, talvez eles saiam fora. E aí o governo tem medo de ficar só Caixa e Banco do Brasil, ou só Caixa Econômica Federal operando. E aí é uma linha de crédito que foi lançada e só o governo opera. Para o mercado isso é péssimo, os bancos vão cair em cima porque é como se o governo estivesse criando um benefício para ele mesmo, um monopólio. Chato demais, complicada essa situação. Então o consignado virou uma bola de neve de problemas. Para te enganar tem um monte de gente. Então agora vamos começar a dizer, gente, terça ou quarta, reunião e vai. Quantas vezes já te falaram da tal reunião de liberação? Toda semana tem muitas reuniões e várias reuniões tratam do consignado. Eu não fico anunciando cada reunião aqui que a gente recebe informação, porque, gente, a gente tem que trabalhar com fatos, com coisas concretas. O que falta, vocês já sabem. Vamos fazer aquela revisão do conteúdo? O que falta? Vocês já sabem. É o governo definir se vai colocar limite ou não na taxa de juro. Quando definir isso e publicar essa portaria com esse regramento, muitos bancos vão ter que analisar e alguns talvez saiam fora. O banco que você fez o pré-cadastro, talvez não opere. E foi o primeiro canal, isso eu tenho certeza, que alertou vocês. Não façam pré-cadastro. Quem acompanha aqui lá, mês 4, mês 5, ali entre abril e maio, quando começou a aparecer os primeiros pré-cadastros, inclusive alguns desses bancos mandaram advogado falar com o canal Consulta Pública. Eu recebi 3 notificações extrajudiciais de advogados reclamando do conteúdo, pedindo para tirar do ar, quando eu disse que não deveria ser feito pré-cadastro de algo que não estava regulamentado. Eu alertei. O certo, a melhor postura era aguardar o que muitos estão fazendo. Quando sair, efetivamente, for possível pegar em algum banco, aí você vai analisar a oferta. Esses bancos aí que saíram na frente, a gente perderam muita credibilidade por fazerem isso. Próximos passos, vamos aguardar o governo publicar essa portaria, definir se vai ter teto ou não de juro, vai sair ou não o consignado. O que acontece, gente? Tá a lei lá, a lei foi publicada, eles podem regulamentar. O que pode acontecer? Pode acontecer de sair a lei e nenhum banco quiser operar. Então, todos os bancos dizem, olha, pra gente não é interessante. Aí tem a lei, tá lá autorizado, mas nenhum banco começou a operar. A Caixa vai operar sozinha, se nenhum outro banco pegar para operar?
Não se sabe ainda, é uma decisão interna da Caixa. Então, sair o consignado é uma coisa, ele efetivamente começar é outra, porque depende se os bancos vão aderir a essa oferta. Então, é um cenário bem complicado. Nessa semana, é provável que a gente tenha algumas novidades dessa regulamentação, do regramento. O que pode acontecer? Pode outros bancos começarem a cancelar pré-cadastro. Aí, o que vocês vão interpretar? É o fim do consignado, acabou. Mas às vezes é efeito rebote da informação de que o governo vai limitar a taxa de juro. Aí os bancos já começam a criar desculpas. Ah, tem ação no STF, a gente não vai mais operar, não está sentindo segurança jurídica. Na verdade, eles viram que vai ter limite de juro e pularam fora. Porque lá no início eles não deveriam ter feito um pré-cadastro. Só que o governo também não deveria ter respondido que ia deixar os bancos definirem taxa de juro. O governo falou isso. Cada banco coloca taxa de juro que quiser. Aí o governo fez isso, não tinha experiência nisso, de consignado para Auxílio Brasil. Fez isso, os bancos colocaram o juro na altura. Agora o governo está pensando em voltar atrás. Então o governo deu a palavra para os bancos, ó, vocês vão definir quanto de juro vocês querem operar. O banco não fez nada de ilegal em colocar 100% de juro ao ano. Existe diferença entre imoral e ilegal. Não fez nada de ilegal, porque o governo deu esse aval. Aí o governo viu que deu um aval errado, agora está voltando atrás. Então o que o governo faz com vocês, de falar uma coisa, fazer outra, atrasar e tudo mais, ele fala para vocês e fala para os bancos também. Então, tanto os bancos quanto vocês estão perdidos. E alguns desses bancos queriam explorar vocês. É um cenário, é um lamaçal, gente. É um cenário muito complicado. Espero que essa explicação tenha ficado clara. Vocês vão ver muitos vídeos falando, é terça reunião, é quarta reunião, vai sair, ótima notícia, pressionei o presidente, falei com o ministro. É tudo mentira, tudo balela. Fica muito atento nisso para você não cair nessas fake news, tá bom? Vocês pediram, fiz um vídeo explicando tudo detalhado aqui, espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, faça inscrição, tá o link dos grupos ali na descrição. Se o áudio não ficou perfeito, se a imagem não ficou muito boa, gente, peço desculpas, estou viajando, visitando a família, mas não deixei de vir aqui gravar e conversar com vocês, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.